Bom dia, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Na última aula eu deixei o trabalho de casa. Nós conversávamos sobre notícias, né? O gênero notícia. E eu deixei para vocês um exercício que tinha aqui uma notícia, né? E vocês teriam que fazer a interpretação dessa notícia. Foram as páginas 12, 13 e 14. Então, eu irei começar a corrigir esses exercícios da página 12, 13 e 14 e já emendo no nosso conteúdo, ok? Vamos lá. O nosso texto, né, o título do nosso texto era França quer banir veículos movidos a diesel e gasolina. Era uma reportagem, uma notícia que saiu na editora Magia, em São Paulo, né? E vem falando um pouquinho dessa notícia que surgiu. Então, vamos lá. Na página 12, tem a questão A e B. Como sempre, essas respostas elas são pessoais. Então, não tem como eu corrigi-las aqui. Então, corrigirei, vocês sabem, quando estivermos presentes. Na página 13, a 1, a 2, a 3 e a 4 também são respostas pessoais, porque o livro ele propõe uma conversa em sala de aula referente ao assunto. E cada um partilha um pouco do que sabe, do conhecimento, do que pensa. Então, eu quero que vocês respondam no caderno, como sempre. Vamos iniciar a interpretação escrita, que esta sim vem no livro. O título, também chamado manchete, é um importante recurso dentro de uma notícia. Qual a função da manchete? A função dela é apresentar a informação que virá no decorrer, porque é através da manchete que irá chamar a atenção do leitor para o que está escrito. Ninguém começa a ler nada sem ler a manchete. Ninguém passa em frente a uma banca de jornal e resolve parar do nada. Vou ler essa reportagem aqui e começa a ler a reportagem. Não. O que ir atrás é a manchete. A manchete ela tem que vir bem chamativa. Lógico, tendo a ver com o assunto, né? Tem que ter o tom do assunto, mas ele tem que ser, acima de tudo, chamativo. Por quê? Para chamar a atenção do leitor. B. Para que sua função seja cumprida de forma efetiva, em sua opinião, o que o título precisa apresentar? Precisa apresentar informações simples, bem objetivas, ter uma elaboração criativa, porque sem criação, sem esse imaginário, sem esse toque, não chama a atenção. Você tem que ser criativo. Além de estar coerente com todo o contexto, com toda a notícia. Então, eu não posso colocar algo referente à educação e na hora estar falando sobre culinária, né? Tem que ter algo em comum, algo que chame a atenção. Posso fazer uma brincadeira no título, mas tem que ter essa ligação. Página 14. Relacione as perguntas a seguir e as respostas apresentadas. Então, vamos lá. A. O que aconteceu? A França pretende acabar com a venda de veículos de gasolina e diesel. Essa é a A. B. Quando e onde os fatos ocorreram? Na França, em 2017. C. Por que a situação aconteceu? Para diminuir gases poluentes, o ar, e causam o aquecimento global. C.
Como os fatos serão desenvolvidos por meio de incentivo aos fabricantes e descontos aos consumidores. E quem realizou tal fato? O presidente da França, Emmanuel Macron. Então, como ficou a nossa sequência? C, D, E, A, B. C, D, E, A, B. 3. No primeiro parágrafo da notícia, é possível identificar o projeto proposto na França. Qual é esse projeto? Tornar um país neutro em emissões de carbono até 2050. Tornar o país neutro em emissões de carbono até 2050. B. Que benefícios esse projeto vai trazer para a sociedade? O projeto vai ajudar a combater a mudança do clima na Terra e o aquecimento global. Então, ajuda na mudança do clima, da Terra e o aquecimento global. C. Para iniciar o projeto, que atitudes poderão ser tomadas? Acabar com a venda de veículos movidos a gasolina e diesel até 2040. Não sei se vão conseguir. 4. Para organizar e colocar o projeto em prática, o presidente da França aponta algumas situações que devem ocorrer. Quem deverá participar do desenvolvimento do projeto? Os fabricantes e os consumidores. Ok? Esses foram os exercícios que eu coloquei a proposta. Então, agora, eu vou iniciar com o nosso conteúdo. Guardem só um momentinho que eu vou pegar aqui o meu caderno que ficou lá, aqui do outro lado. Voltei. Vamos lá. Primeira coisa que nós iremos ver, temos que analisar. Na semana passada não, antes da nossa prova, nós conversávamos sobre vozes verbais. Então, vamos relembrar. Vozes verbais. E eu falei que nós temos 3 tipos de vozes verbais. A voz ativa, quando o meu sujeito ele pratica a ação. João comeu o bolo. A voz passiva, quando o meu sujeito ele recebe a ação. Então, eu posso dizer que o bolo foi comido por João. E a voz reflexiva, quando o sujeito ele pratica e recebe a ação. Maria feriu-se. Então, quer dizer que ela feriu ela mesma. Ok? São esses 3 tipos que nós temos. Sendo que eu não falei para vocês que a nossa voz passiva, ela simplesmente se divide em 2. Ela é composta por voz passiva analítica e voz passiva sintética. Uma a gente já até vê bastante, que é justamente essa formação com 2 verbos. A outra a gente utiliza, mas a gente nem talvez passasse em nossas cabeças que fosse uma voz passiva. Então, assim, o que é a voz passiva? É quando o meu sujeito ele recebe a ação. Quando eu falei que João, o bolo foi comido pelo João, eu estava querendo dizer o quê? Que pelo João, lembre-se daquilo que eu sempre disse. Se eu tenho um pelo João,
eu tenho 2 verbos e eu tenho um sujeito, é porque ele veio de uma voz ativa. E na minha voz ativa, o que era sujeito, João, tornou-se um agente da passiva. O que era objeto, comeu, quem come, come alguma coisa, que é um verbo transitivo direto. Comeu o quê? O bolo. O bolo, que era um objeto direto, passou-se a ser o meu sujeito. Não é isso? E eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Isso aí, é formado por 2 verbos, um principal e um auxiliar, ok? Meu auxiliar e o meu principal. Essa formação é a mais comum, ou talvez a que a gente reconheça mais rápido. Tá bom? Essa daqui é voz passiva. O que nós iremos fazer agora? É reconhecer qual tipo de voz passiva que é essa. E é esse que é o conteúdo de hoje. Nós iremos reconhecer qual tipo de voz passiva nós iremos estudar. Nós iremos ver as duas, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, ok? Então, o que eu irei fazer? Para eu não fazer vários vídeos, eu vou parar esse e darei continuidade no próximo. Aguarda!